Começa agora mais um Nem Fui Pra Aula. Eu sou Wellington Dias, aqui comigo está Alberto Slage. Opa! Vai bem suave hoje. Hoje foi suave. E na nossa presença hoje, Rogério Temporim, do Instituto Sabedoria Cósmica. Bem-vindo, Rogério. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado aí por Honrado sua estar visita. aqui com vocês. Eu tô amigos honrado, antigos. cara, porque afinal de contas, o Rogério eu conheço desde a época que eu tinha cabelo, né? Deixa eu Sim, faz tempo, hein? Não, mas eu tinha também, ó. Você tinha também, cara? Agora Então, não tem mais. é que a gente teve... É outro assunto, né? Isso, Esse não, outro os assunto. capilares aí. são delicados. Sim. Tudo bom contigo, Rogério? Tudo ótimo. Legal, meu querido. O que você tem Feliz de feito? estar aqui. O que você tem feito ultimamente? O que é o Sabedoria Cósmica? Eu já vou por aí. Sabedoria Vamos Cósmica. apresentar primeiro o Instituto. Vamos começar por aí. É. Bem, o Sabedoria Cósmica ele é um projeto que começou mais ou menos em 2011. A ideia, né, foi quando surgiu o Instagram. Eu lembro que eu fui um dos primeiros. Tá, né? ali naquele Olha, momento. Tinha que ganhar Era tudo mato. tudo mato lá. Cheguei e não tinha quase nada, mas estava no começo, né? Ah, E mesmo assim. E aí eu fiz um Instagram para tentar juntar a ideia das terapias holísticas, tarô, astrologia, que eu sempre gostei, sempre li. Tá. Né? Tarô, inclusive, né? Tenho informações privilegiadas sobre tarô do Wellington. Opa, daqui a pouco. Opa. Daqui a pouco a gente vai falar. Revelações. E aí começou em 2011, aí eu comecei a fazer cursos pelo Sabedoria Cósmica, os cursos que eu já dava aí de tarô, astrologia, mas um pouco devagar. E foi na pandemia que o Sabedoria Cósmica ganhou, né, uma projeção muito grande nas redes sociais e tudo mais. Vamos dizer, o Sabedoria é uma escola de esoterismo, é isso. Tá. E lá eu encontro o quê? Lá você encontra cursos holísticos. Hoje em dia essa palavra é usada, né? Não era muito usada. Mas ajuda a gente aí. Holístico. Ajuda nós. Holístico quer dizer o todo, né? Vem do grego. Então, quando a gente está pensando em várias coisas juntas. Então, o tratamento holístico é um tratamento que considera várias dimensões, né? Por exemplo, até na medicina pode-se falar um tratamento holístico e tal. Mas essa palavra ela foi capturada pelos tarólogos, astrólogos, que viram uma maneira de usar esse termo para se referir a todas as terapias, vamos dizer assim, as atividades esotéricas, eu falo artes esotéricas, né? Então, tarô, astrologia, oráculos, enfim, né? Tem tanta coisa aí, né? Oráculos são muitos, né? De cartas, burra de café e por aí vai. Aí o holístico acabou agregando tudo que você imaginar que é místico e esotérico. Tá, então ao invés de... eu sigo isso. O holístico, ele tá ali. Sim. Posso fazer o café, o tarô, tudo? Tudo. Tá. Se eu sou um terapeuta holístico, hoje em dia você não vai saber o que eu faço, é isso, né? Porque eu posso fazer coisa que você não imagina, assim. Eu posso fazer dadomancia, ler com os dados, eu sou... eu estou na área holística, então a palavra acaba abarcando tudo isso. Tá, então aquele que tem mais de um conhecimento ali vai fazendo... Sim. E me diz uma coisa, a gente teve muitos períodos aí, né, que algumas dessas formas, né, de interpretações e tudo mais eram vistas ali como algo de charlatão usou isso, né? Sim, Vamos usar bem aí. até usa ainda, Isso, né? então, isso A deve gente ter queimado pode muito dizer. filme durante muito Sim, tempo. sim. E hoje, com a informação, com a tecnologia, você acha que isso ajudou as pessoas a terem um esclarecimento sobre isso, inclusive identificar quem é charlatão e quem não é? Sim, então, porque se a gente pegar os oráculos de cartas, não é? Que nem eu trouxe aqui para vocês, né? Depois a gente pode falar um pouquinho deles. Tá. Eles estão muito ligados a grupos que as pessoas já têm uma certa resistência. Ciganos, né? Então assim, é coisa de cigano, vai ler a mão, a quiromancia também é uma arte holística hoje em dia, né? Uma terapia holística. Mas assim, antes tinha muito esse preconceito no sentido de que, quem que é um astrólogo, né? A gente não conhecia um astrólogo mesmo, só o João Bidu lá. Verdade. Então é alguém que fica na rua fazendo trabalhos espirituais, as pessoas confundem muito, né? Evidente, astrólogo e tal. No fim das contas, a imagem do cigano ficava muito assim, né? Aquela pessoa que prevê o futuro, que tem aquelas roupas, né, tradicionais e tudo mais. Cinema, televisão acabou também trazendo muito essa Também, imagem, né? a imagem que acaba corroborando. Mas hoje em dia, por exemplo, na internet, você vê que, assim, um terapeuta holístico é uma pessoa normal. Quer dizer, quem lê tarô, qualquer um pode ler tarô, incluindo o homem, porque tinha essa coisa Seja também. uma pessoa normal, né? Não alguém que sabe o segundo Então, uma coisa assim, fora do comum. E hoje em dia está mais fácil, assim, eu acho que as pessoas aceitam mais, ainda tem um preconceito, mas, por exemplo, a gente tem no Nordeste, no Norte, o SUS do Norte, eles incorporam a benzedeira. Assim.
que ela trabalha no tratamento complementar ali para ajudar a comunidade, porque elas têm uma cultural, sabedoria também, que não é só do benzimento. Ela conhece as pessoas, ela conhece as ervas, ela sabe o que está acontecendo. Então elas ajudam Sim. no sistema de saúde. Então o sistema de saúde está mais aberto, né? Por exemplo, aqui no Hospital das Clínicas, em São Paulo, eu fui lá, né, eu vi isso com meus próprios olhos, numa portinha, o Departamento de Problemas Espirituais. Que Isso legal. tem Nossa. no Instituto de Psiquiatria aqui da USP. Que legal. Que eles estudam as questões da espiritualidade. Claro, por um outro viés, mas assim, eles abordam as questões espirituais, e tem muita gente trabalhando com isso hoje em dia, né? Quando você falou outro viés, é o quê? Um viés mais científico? Um pouco mais quase? científico, Tá. mas assim, aberto a isso, né? Aberto à possibilidade de, não tem esse questionamento, o espírito não existe. Não, tudo bem, vamos considerar esse assunto aqui. Tá. E já é uma porta aberta, né? Sim. Já é uma porta Interessante. Que legal, cara. E positiva. você está nisso desde quando? Desde pequeno, você se encontrou ali dentro dessa área da espiritualidade? O que você fazia antes? Desde pequeno, cara. Então, assim, o começo disso é confuso, né? Aí tem uma parte que eu vou ter que falar de você. É inevitável. Eu acho que eu vou cruzar muitas vezes Eu essa vou ter história. que falar dessa parte aí. Mas assim, eu conhecia... Bem, começar bem do início mesmo, tinha uma coisa que eu fazia, que era assim, eu brincava, até interessante que isso aqui vai servir para isso. Eu achava que brincava, né, no meu quintal. Na primeira casa que você foi na minha casa, Sim. quando eu era criança, a gente é amigo de infância. E tinha um balde em casa, tinha muitos baldes, né, mas eu lembro que tinha um balde que eu colocava água e eu ficava balançando ela, que nem dá esse copo aqui, né, que não dá para ver aí. E a água fazia formas, e eu ficava muito interessado com aquilo. Aí teve um dia que eu tive essa intuição, isso aí tinha uns 9, 10 anos, de falar que eu ia adivinhar o futuro olhando para isso. Então, algumas amiguinhos, eu fazia isso, umas minhas sessões, né, de tentar adivinhar o futuro. Então, eu olhava e começava a descrever o que eu estava vendo. E eu já tinha isso. Então, eu lembro que eu falava, tal, e eu lembro de uma situação que a menina falou, eu quero saber da casa do meu avô, né? Isso me marcou, porque eu falei, vamos falar da casa do seu avô. Eu comecei a descrever a casa, falei o que tinha, o que não tinha. Eu lembro que ela falou, vamos parar com isso. Ela falou assim, né? E ficou assustada. E foi embora. E aí eu fiquei assustado também. Eu falei, não, então. Ali você viu que o negócio estava sério, né? Eu não vou mexer com isso. E começou. E depois veio o tarô, não é? E aí veio a fase em que você. No tarô foi, eu ia dizer, foi a que fase o Wellington também começou a ler tarô. que você me apresentou ali o tarô. Eu lembro que você me deu um livrinho para aprender o tarô. Que era o livrinho que eu aprendi. Acho que era das minhas irmãs, um livro que vinha com as cartas, você destacava assim, as cartas. Era um negócio bem... Um negócio bem Editora Abril. Exatamente. Se é que não fosse mesmo da Editora Abril. Tipo Tazo. Que você coleciona e comprava. Então, e aí daí foi indo assim, meio com interrupções, né? Teve épocas que eu não li tarô. Aí depois comecei... entrei na doutrina espírita, virei espírita. Depois desvirei também. Acabei, né, falando, bem, vou seguir meu caminho, né? Porque o espiritismo também tem essa leitura do... assim, se propõe ser uma doutrina mais racional, né? Tem aquela coisa do Kardec toda, que é maravilhosa, mas tem essa resistência também com o esoterismo. E isso chegou uma hora que não deu para mim, né? Com a astrologia, com o tarô, com a quiromancia. E você veio de uma família ali evangélica, né? Isso também criou barreiras ali para você, de repente, encontrar... Total. Até se aceitar ali? Também, porque daí eu tinha aquela leitura... A minha mãe, assim, ela era uma pessoa que ela era um pouco rígida nisso, mas ela também não impedia eu de fazer as coisas. Mas a gente tem esse medo do demônio, né? Falando português nessa bem leitura claro, evangélica vai direto nisso. Então, quando que você está mexendo com alguma coisa que é do demônio ou não é? Então, para mim, criança, foi um problema lidar com isso, né? Com a maturidade, aí eu fui me soltando mais, entendi que eu podia fazer isso. E, enfim, né? Mas foi um problema. Foi um problema, não posso negar. E posso dizer que você era músico? É músico? Que pergunta, hein? Por conta dessa trajetória, né? Até para poder entender os seus caminhos ali, né? Porque a gente está falando de uma pessoa que estava envolvido com a música. Foi a pessoa que me apresentou música, inclusive, né? Me levava lá para ver ensaios, tudo. Comecei a conhecer música. Legião Urbana que me apresentou foi você, né? Será que fui eu mesmo? Foi. Caramba. A gente tocava Legião Urbana, não fugíamos. A gente não ia pra aula na sexta-feira. Já é essa coisa de ir pra aula, hein, cara? Revelações acontecendo. Não subia pra aula. A gente ia pra escola na sexta-feira pra ficar do lado de fora da escola. É verdade. E pegava o violão dentro da escola.
Tinha um violão lá. Tinha um violão lá, né? É verdade. Nossa, vocês entravam na escola pra pegar o violão, ficar na rua tocando, é isso? A gente era do Grêmio, tinha umas facilidades. Vamos falar a verdade, a gente abusava do poder, né? A gente olha, coisa feia. Irresponsável, eu sei. Então, eu sou músico, eu não tenho como dizer que não, porque... Você tem carteirinha, inclusive, né? Eu tinha, né? Depois tem que a OAB, essa história toda. A OAB não, OMB. E, enfim, começando lá atrás, assim, também foi nessa idade que eu comecei a mexer com instrumentos, porque meu pai tinha a fábrica de instrumentos, que você lembra, né? A oficina, ele era luthier. E aí eu comecei a me envolver com o instrumento quando eu tinha 5 anos, porque ele me deu um cavaquinho. E nisso foi indo, quando eu tinha 10 anos eu já tocava, tinha meu primeiro aluninho na escola, na rua, né? E nunca mais parei, fui parar na pandemia. Então a pandemia foi a virada de tudo, porque ali eu estava regendo corais. Nessa época eu regi o coral do Itaú, coral da terceira idade, tinha o coral do Dourado, coral de igrejas. Então eu tinha ido para esse campo aí de regência de corais. Depois de fazer muita coisa, porque assim, dos 10 anos de idade, quando eu comecei a mexer com música, eu tô falando de 43, então já era mais de 30 anos que eu estava na música ali quando chegou a pandemia. Então eu fiz várias coisas nesse tempo e eu estava ali nos corais nesse momento. E quando veio a pandemia, aquele fatídico dia que acho que foi março, né? Do lockdown, 17, 16, eu estava indo pro coral. Aí me ligaram lá da administração, falou, não vem porque tem lockdown e tal. E daí, até agora, eu nunca mais trabalhei com música, porque eu parei ali, né? Parou tudo e eu fiquei perdido ali, né? Fiquei esperando o que ia acontecer. Mas era tudo presencial o seu, né? Era tudo não tem presencial. Jeito, né? Corrigir coral de longe é muito difícil. A gente até fez umas coisas da pandemia muito difíceis. É isso que eu falei, eu cheguei a ver alguns experimentos de corais pela internet. Eu conheci uma pessoa que era cantora também, tava num coral, aí tava tentando fazer as coisas online, mas é muito difícil, cara. A sua conexão tá boa. Como é que você vai ver se a pessoa tá cantando afinado, se o microfone dela dá problema lá no computador, né? Enfim. Respiração, um monte de coisa. Mas assim, e depois disso, você não teve nenhuma proposta? Você não foi atrás ou você negou mesmo? Você não quer mais mexer com isso? Não, então, assim, porque eu digo sempre quando eu falo disso, que não é sempre, né? Raramente alguém me pergunta isso, né? Agora que a gente está aqui. Mas quando eu digo, foi uma avalanche, eu não tive como controlar. Eu fui levado para um caminho. O que aconteceu? Quando veio a pandemia, parou tudo. Né? Em todos os lugares que eu tinha contratos de trabalho, parou e eu não recebo mais, porque eu não era um empregado, né? Eu tinha contrato PJ com alguns e outros não. Era então freelas, eu PJ, fiquei, né? Tinha contrato, mas um elo bem estável ali. Quer dizer, paramos de receber, eu continuei trabalhando um pouquinho com a luthieria. E nisso, Sabedoria Cósmica já vinha lá de 2011, mas era bem esparso. Eu atendia algumas pessoas com tarô, astrologia, mas não era uma coisa que era o principal que eu fazia. Você falou luthieria, explica o pessoal de casa o que é, né? Porque a gente já foi direto na luthieria. Além de músico, é luthier, né? Sim. Então, luthieria é a arte, vamos dizer assim, de construir e hoje em dia também de reformar, de consertar instrumentos, né? Então, assim, instrumentos musicais. Geralmente, antes a palavra luthieria se referia a instrumentos de madeira. Então tinha que ser madeira. Por exemplo, um teclado não seria um luthier. Mas hoje em dia já se entende que luthier é quem conserta, faz instrumentos, né, faz manutenção e tudo mais. E aí, por conta de trabalhar com música, meu pai era luthier, eu acabei fazendo isso também, né? Em algum momento eu não vou lembrar quando, comecei a mexer com instrumentos também. A gente volta lá, pode concluir. Voltando, né? Aí... eu estava no começo da pandemia, 17 de março, que eu acho que é 17. Aí o que acontece? Parei, fiquei ali esperando o que ia acontecer. E nesse inteirinho que eu fiz aquilo que a gente tinha comentado aqui antes, que foi subir um curso na Hotmart. Porque eu nunca tinha subido nas plataformas. Eu dava os cursos, mas eram turmas, sempre turmas. Porque você deu aula desde os 9 anos de idade ali, né? Então, nunca se interessou por plataformas online, nem nada? Você achava então na verdade, pra falar real, não tem problema de falar. Quando alguém falava assim, eu dou curso online, eu duvidava, assim, que a pessoa vivia disso, sabe? Quando eu via no Instagram alguém falando assim, tô ganhando dinheiro dando curso online. De novo, cai até naquela história do charlatão, daquela pessoa então, exatamente. Assim, porque eu não conseguia entender que isso tinha
um apelo, as pessoas iam lá. Mas é até legal você falar isso, né? Porque daí de repente quebra algumas barreiras aí. E aí o que acontece? Então tem um ponto interessante. Então estamos na pandemia, tô ainda com a sua pergunta ainda, né? Por que eu parei com música, né? Enfim. Aí eu tava no meio da pandemia, falei, gente, eu tenho que fazer mais alguma coisa, porque música não tá dando certo, eu tô no meio da pandemia, as dívidas continuam. As dívidas continuam, eu tô atendendo tarô, astrologia, mas as turmas que eu tinha, que eu dava aula de tarô e astrologia, que eu formava grupos por esses anos, não dava para fazer, porque era tudo presencial. E aí, olha só o que eu fiz, olha que interessante. Eu tava olhando na internet, não tinha o que fazer, você ficava dentro de casa ali. Apareceu assim, curso de conserto de celular. E você sabe que eu gosto de eletrônica, né? Sim. Aí eu falei, curso de conserto de celular. Aí eu entrei, cliquei no anúncio, caiu no que eu não sabia que era uma landing page. Né, que você sabe que é uma landing page. É a página de vendas. De vendas. Eu sabia o que é isso. Aí eu vi lá, começou a falar, aprenda a consertar celulares na pandemia, e aí eu comecei a ter contato com o copywriting, que eu também não sabia o que era. O cara estava entrando no marketing de publicidade. Não, mas eu estava tendo a experiência de usuário. Eu estava vendo aquilo. Falei, nossa, aí foi falando. Quando chegou no final da página, tinha call to action, R$29. Eu falei, R$29? Eu pensei, tudo isso R$29? Eu fui lá, na hora, comprei. Já era. Aí, então, mas aí que veio o lance. Aí eu falei assim, caiu essa ficha também. Eu pensei, como que esse cara conseguiu vender esse curso para mim, né? Aí eu comecei a fazer o caminho reverso. Exato. Sim, não, foi isso. Exato. Eu falei, cara, eu fui tão rápido, porque faz 5 minutos eu tinha visto o anúncio, agora eu já comprei. E foi aí que eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, eu fiz o curso de consertar celular, que eu queria mesmo, mas eu falei... Léo, seu celular tá quebrado aí? Pô, vou pedir pra você dar uma olhada no meu. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que tem mais charlatão nisso do que no tarô. De consertar celular. Tá. Depois eu descobri isso. Porque as peças, eles falam que é original, não tem peça original. Não. Gente, é tudo pirata. Até no curso fala, você fala que é original. Nem vou falar o nome do curso, né? Sempre fala peça original, mas nunca é. Sempre paralela, né? Eles têm a paralela original. Eu descobri isso, né? Você vai comprar, você tem a paralela original. Então, para você vender o original, que é paralelo. Né? Engraçado. Aí você colocou lá, viu? Tá, então aí eu falei assim, cara, eu vou fazer o que tá aqui. Aí eu fui lá, fiz um anúncio. Tem uma amiga minha que eu tenho que citar sempre, que é a Marina Bastos. Ela é atriz, né? Eu trabalhei com ela contando histórias, né? Acho que você já viu. E ela sempre falou muito de marketing, seguidores, leads. Quando a gente ficou 10 anos trabalhando junto e fazendo contação de histórias. E eu ficava com essas coisas na cabeça. Ela falava a página de vendas, seguidores, copyright, mas nunca me entrou isso na cabeça. Aí eu conversei com ela, falei, olha só, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui na internet. E ela me deu umas dicas e tal. Falou da questão de hashtag e tudo mais. Aí eu já tinha o Instagram do Sabedoria Cósmica. Foi nesse dia que eu cheguei nesse ponto aí que eu subi o curso. Eu falei, eu vou subir, vi o que era Hotmart, tinha tempo de sobra, né, na pandemia, entendi, aí fui descobrir como fazer uma página de vendas, vi um vídeo no YouTube assim, como vender produto online, bem simples, falei, tem que ter uma página de vendas, subi o curso lá na plataforma, fiz tudo isso e eu coloquei o preço que o cara colocou no curso, R$29,90. Eu falei, vou colocar 29 e vou fazer isso, vou falar um monte de coisa aqui no começo e tal, não sabia o que era copywriting, depois fui fazer o curso e foi aí que eu coloquei num dia anterior, sei lá, à noite, num dia, e nesse outro dia que eu tava indo entregar um instrumento da luthieria que começou a fazer o plim-plim lá na Você te colocou lá e deixou? Coloquei e deixei, só que coloquei no tráfego pago. Tá. Coloquei, acho que R$10 por dia, carreguei R$100 lá e coloquei R$10. Isso começou, isso foi em 2020. E de lá até hoje não teve um dia que eu não vendi um curso. Até agora, estamos em 2023. Cara, e é doido isso. Por isso que foi a avalanche. Chegou uma hora que eu falei, cara, não dá. Cara, e esse seu curso está lá até hoje? Esse mesmo curso está lá até hoje e vende até hoje. É uma renda passiva, né? Você fez, ele existe lá, ele vai te rendendo. Existe lá e é um curso. Esse curso, hoje em dia eu tenho um estúdio, né? Que eu já te falei com câmera e a estrutura. A gente tem uma equipe, né? Que trabalha. Legal. Mas esse curso eu gravei com celular, um celular Samsung simples, um microfone que eu tinha de lapela e uma parede no meu quarto. Quer dizer, é um curso que eu gravei com recursos que hoje eu não pensaria em usar e ele vende até hoje. Cara, e desse recurso, você hoje tem uma equipe trabalhando. Pessoas que vivem disso. A gente tem hoje, eu não sei dizer, só ontem a gente lançou 2 cursos. A gente está mais ou menos em 19 cursos. Que legal. São 4 professores. Puxa.
19 cursos, tem uma estrutura toda aí. E assim, então do cara uma que tava... funcionária também. O cara que estava apertado ali da grana, de repente conseguiu ver ali a oportunidade, usou o conhecimento que tinha e hoje consegue fornecer renda para outras pessoas. Sim, muitas pessoas. Cara, isso é muito legal, bicho. Sim. Porque não é só você, né? Agora tem outras pessoas ali. Outras pessoas que dependem também, né? Mas assim, é interessante porque essa história que eu conto do curso de celular, às vezes eu olho isso e falo, como às vezes a oportunidade está na sua frente e eu poderia não ter pensado nisso, né? Porque me passou pela cabeça, falei, como que ele vendeu rápido, né? Porque se ele vendeu rápido para mim, eu posso tentar replicar isso. E foi o que aconteceu. Mas também na pandemia, todo mundo em casa, era o momento do digital, né? Sim. Tudo estava muito mais propício para isso. Muita gente buscou cursos online. Sim, muito, porque não tinha o que fazer, né? Sim. E aí, respondendo sua pergunta de 2 horas atrás, eu não fiz a opção de parar com música. Foi uma coisa que foi acontecendo e ganhou uma proporção que eu não tinha como... Você foi tinha, impelido. eu não tinha escolha, né? Eu tinha que seguir o fluxo, né? Caramba, mas intenção de voltar... Então não sei. Não cabe mais hoje em dia por conta do tempo? Eu acho que isso. Por conta do tempo e por conta disso também você tem outras pessoas que dependem disso, a família e tudo mais. Então eu não consigo parar para pensar nisso. Mas uma coisa que é interessante, o Wellington falou assim, você dá aula desde os 9 anos, né? Eu hoje em dia entendo assim, qual é o meu talento. O meu talento não é a música. Sabe qual é o meu talento até hoje? É dar aulas. É isso que eu sempre fiz. Se você parar para pensar, até na música eu sempre fui mais professor. Eu toquei, também gravei, fiz as coisas, mas explicar alguma coisa é algo que me satisfaz. É uma coisa que eu sei fazer bem. Então, se eu tiver que explicar um assunto, eu vou estudar e vou conseguir caminhar nesse cenário de transmitir, ver se a pessoa está entendendo ou não, tentar adaptar. Legal. Então, acho que eu não sinto tanta falta assim, da música. Você teve essa clareza nesse período de transição ou foi antes? Eu acho que foi nesse período, porque eu só dei aula de música. Deu um choque na sua vida, cara. Deu um choque. Você alterou muita coisa, né? Muita coisa. E, Rogério, você estava falando ali de oportunidade, vamos tentar puxar um pouquinho, de repente, para quem está em casa assistindo, porque às vezes a pessoa está lá, sofrendo, e com oportunidades passando do lado, cara. E assim, vamos puxar um pouquinho da nossa história também. A gente já chegou a bolar um curso de violão onde nós íamos vender o violão, se eu não me engano. O violão com curso. O violão com curso, mas ou era o curso com violão? Eu não lembro, um dos dois. Era as duas. Venda casada. Venda casada. Não, mas isso em 1996, sabe? Eu fui porque assim, meu pai vendia instrumentos para uma fábrica de violão, que era a fábrica de violão xadrez. Não existe mais isso, né? É uma fábrica antiga. E aí eu fui lá e eles falaram, se você comprar 20 violões... Eu fui com meu pai e eles comentando lá, o senhor não quer vender violão lá também? Se comprar 20 violões, você paga, sei lá, seria hoje R$100 cada violão. E aí eu voltei com essa informação e falei pro Wellington, olha, e se a gente tentasse fazer alguma coisa aí de vender violão? Ele falou, não, por que a gente não faz um curso que vai junto com o violão? Olha que ideia muito boa, né? Porque você vende o curso e o violão e fazia um pacote. Você não sabe tocar violão? Não tem problema. Você vai comprar um violão e vai aprender a usá-lo. E de graça ainda aí, a capa do violão e as cordas. É verdade. Boa. E aí o que acontece? A gente não operacionalizou, mas era uma ideia assim. Boa. E eu lembro ainda o motivo, não tínhamos telefone, era a época do sem telefone, né? Mas aí ele chegou a pegar um celular. Eu comprei um celular pra gente fazer o negócio. Um tijolão, a bateria durava meia hora. Acabava rápido. Mas acabou não dando certo. Né? Mas, você vê, a gente tava ali. E às vezes a pessoa tá em casa agora e fala, putz, tô lascado, tô sem emprego. Isso a gente tem quantos... Não faço ideia dos números de desempregados agora no país. Uma coisa também que eu falo, né? O brasileiro está empreendendo. Não, tem o brasileiro que está necessitado e que está fazendo os bicos, mas tem aquele que está empreendendo. Eu sempre separo os dois. Não dá para falar que todo mundo está empreendendo. Não. Né? Eu acho que é uma falsidade até trazer isso. Mas, de repente, a pessoa está ali e uma coisa que pode até salvar muitas outras pessoas, né? Que foi o que você fez. Não estou dizendo que você foi salvo no sentido salvador, mas olha, eu montei isso, agora eu consigo pagar você. Que também está parado. Sim. O que você acha que a pessoa precisa estar atento, Rogério? Agora, puxando para um lado de empreendedor, cara. Empreendedor. Né? Esse a gente não tinha comentado nessa pauta, né, cara? É verdade. Puxar empreendedorismo. É a conversa, né? Vai indo, né? Então, assim... Porque você é um empreendedor. Eu sou um empreendedor. Eu me vejo como um empreendedor. Agora, assim, é que tem os cenários, né? Tem o cenário digital, tem o... Enfim, né? O
o mundo real, né? Eu vou vender na rua, sei lá, um café, um bolo. Veja só, essa coisa de vender curso online, e, assim, foram passando os dias, depois de um mês que eu tinha vendido vários, aí me veio uma coisa na cabeça, eu preciso de outro curso. Isso já veio de cara, eu falei, isso daqui vai acabar. Na minha cabeça, não era, assim, eu não estava acreditando muito naquilo. Eu falei, cara, vai dar mesmo 2 vendendo, meses, você achou vai dar que... 2 meses, isso aqui vai parar de vender, é alguma coisa que está acontecendo aí. E eu colocando dinheiro no tráfego pago, aí comecei a aumentar o dinheiro e tal, mas aí eu falei, eu preciso de um outro produto. E aí eu gravei o curso de baralho cigano, que é esse daqui. Aquele primeiro era o curso de tarô, né? Gravei o curso de baralho cigano. E fui tentando vender para essas mesmas pessoas, né? Juntei elas ali no mail list, né? O que eu entendi que é o lead, né? Depois, esses leads. E o que acontece? O que eu acho hoje? Eu estou falando isso para dizer, de todo o aprendizado que eu tive, primeiro, não parou de vender. Não era uma onda, um acidente, né? Quer dizer, tinha uma carência, tinha um espaço para eu entrar. Só que eu só consegui descobrir quando eu fui lá e entrei. Então, se alguém hoje em dia assim falar, nossa, eu quero fazer alguma coisa, quero sair da situação que eu tô, eu acho que o primeiro ponto é quebrar esse preconceito com as possibilidades, porque a gente tem pré-conceitos, né? A gente acha isso não dá. Se for naquela esquina vender um bolo, acha que não ninguém dá. vai comprar, entendeu? Se eu for colocar curso online, será que isso dá certo? Sabe aquela coisa? Então eu tinha isso. Então hoje em dia, quando agora aparecem, mesmo hoje em dia, coisas muito novas. Ó, você tem que fazer isso, né? Vamos tentar fazer isso. Então hoje em dia eu sou muito mais aberto. Então a primeira coisa é estar aberto a possibilidades, não é? Falar, de repente aqui, desse mato sai coelho, né? E tirar esse preconceito. Tirar o preconceito. E o digital, eu acho que o principal é assim, que eu aprendi, né? As pessoas, elas gostam de pessoas, né? Então assim, a gente gosta de se conectar com pessoas. A gente se conecta com produtos também, mas com as pessoas. Sim. Então assim, aparecer. Você tem que se mostrar. Eu acho que esse é o grande problema de muita gente que no digital não chega lá. Eu tenho que estar falando bem, tem que ter uma câmera excelente. Eu não consigo, não tenho dicção. Sei lá, começa um monte de desculpa e você não se expõe. Porque quando você se expõe, você começa a criar esse afeto das pessoas e as pessoas vão lembrar de você. Então eu acho que você se vender, né, pensar por esse lado é um bom começo. E a pessoa pode até achar assim, nossa, mas eu não tenho nem produto, como assim me vender? Então assim, o que você faz? Eu faço bolos. E às vezes a pessoa diminui esse conhecimento que tem, né? Sim. Qualquer coisa, eu dou curso, eu faço bordados, eu ensino as pessoas a falar melhor, sei lá, seja o que for. Então aparece, porque isso ainda é de graça. Você pode abrir um Instagram, você pode abrir um Facebook, um YouTube, colocar as coisas lá e as pessoas vão vendo você, né? E acreditar que é possível. Então eu acho que a exposição seria o melhor conselho que eu daria. Legal. E você está com quantos alunos hoje? Então, assim, a gente tem ativos, a gente consegue ver na plataforma, ativos mais ou menos 19 mil agora. Mas a gente tem ao todo mais de 40 mil. Mais de 40 mil alunos. Ativos. Ele levou a barraquinha para a esquina para vender bolo e hoje ele está com uma doceria. Exatamente. Uma doceria. É isso aí. Cara, que legal, cara. Muito bacana. E o Instituto está dentro disso, levando filosofia. Porque agora não é somente cursos, né? Você tem uma filosofia aí também. Que tem um fio condutor, né? Porque nesse caminho todo, eu fui fazer psicanálise também. Acho que a gente conversou disso, né? Eu fui fazer quando eu estava na faculdade, fui fazer formação de psicanálise e tal. E você fez filosofia e depois letras? Letras. Filosofia, que eu não terminei, né? E depois letras. E no Instituto Sabedoria Cósmica, hoje em dia, é uma escola, mas as pessoas têm esses alunos estão ativos, porque o meu trabalho hoje, né, o que eu falo, eu não sou professor. Se você falar assim, o que eu faço o dia todo é suporte ao aluno. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho é ficar no WhatsApp das 8 da manhã às 10 da noite, de segunda a segunda, de feriado a feriado. Ralação mesmo. É muita ralação. Então, é muito. Só para explicar o pessoal de casa, só para entender isso. Não é colocar lá e falar, legal, já tô indo para as Maldivas. Acapulco. Então, isso é importante porque as pessoas também acham que é uma festa. E aí eu vou falar, se tiver um aluno meu aqui assistindo, é bem provável, tá? De tudo isso. Um aluno meu aqui assistindo, ele sabe para onde que eu olho. Pode essa câmera aqui. Pode ser. Você sabe que se você quiser falar comigo, você vai conseguir.
falar assim, no áudio, no WhatsApp, porque eu tô lá disponível para 19 mil alunos. É claro que nem todo mundo procura, mas eu acordo de manhã, tem 50 mensagens, já começa. Então eu vou ter que ficar ali respondendo. Eu separo várias horas do dia para fazer isso. E é você que responde ou é você e a equipe? Dos meus cursos sou eu, no WhatsApp. Mas a Malu responde num e-mail e a Luana responde em outro e-mail. Cara, mas só do WhatsApp já é louco, né? Você fica ali... Então o WhatsApp é o meu território. Você gosta? Você faz isso com prazer? Gosto. Eu gosto de falar com a pessoa e durante o dia, assim, 3 ou 4 mensagens de pessoas falando, não acredito que é professor. Nossa, o professor tá falando. As pessoas também não acreditam muito, né? Legal. Porque essa é uma maneira que eu descobri de fazer o meu espaço. Então, aqui comigo é assim. O que eu tenho de especial? Você vai falar comigo. Se você comprar um curso e me mandar uma mensagem no WhatsApp, em menos de 24 horas eu vou te responder. Então, a pessoa tem esse contato também. E aí ela acaba comprando outros cursos. Eu tenho alunos que têm 12, 13 cursos, né? E compra por causa de mim. Eu sei disso. Eu sei que a pessoa não está comprando por causa do curso, né? Mesmo que estiver assistindo. Você ela compra se tornou porque produto. ela sabe que ela gosta de mim, ela quer comprar mais um curso porque ela sabe que vai tirar as dúvidas e tudo mais, né? E aí, fazendo um adendo ao conselho que você pediu para quem quer começar a empreender, eu acho assim, faça diferente também. Faz o que você faz melhor, né? Escolhe uma maneira de fazer o que você faz e as pessoas querem coisas diferentes, né? Se você fizer de uma forma diferente, você vai cativar as pessoas, né? Ainda antes da gente continuar lá para os outros assuntos, a guinada de vida, né? Porque assim, tanto eu quanto você viemos lá de baixo, né? A gente nasceu e foi criado na periferia. Sim. E tivemos apertos, né? Nossa, a gente passou umas... A gente já chegou a pensar em... Pensamos não, a gente comprou latinha de refrigerante para vender em jogo de futebol. Caraca. É verdade. Agora, mas eu vou contar uma do Wellington. O Wellington, uma vez, ele me colocou numa enrascada, mas essa foi legal. Enrascada faz parte. A gente saiu para ir merda. No centro cultural. Não, mas não eram merdas assim... É só fazendo merda que a gente aduba. É verdade. Nunca. O Wellington nunca bebeu. Não. E nem droga, nem fumar. Você testemunha viva. Então eram aquelas merdas assim que não são, né? São merdas do bem, vamos dizer assim. A gente tá aqui, não tá? Estamos vivos. E o que acontece? A gente ia no Centro Cultural, eu e o Wellington, para ler sobre ufologia. A gente leu todos os livros lá. E um dia o Wellington falou assim, eu conheço um lugar que é o Memorial da América Latina. Foi no Memorial a primeira vez ou foi em Paranapiacaba? Não, Memorial. Aí ele me levou até o Memorial para eu conhecer, que tinha as coisas lá. E ele falou, cara, eu tô pensando em fazer uma coisa. Deixa eu ver aqui. Aí lembra que você contou as moedas? Ele tirou todas as moedas, contou. Eu falei, mas o que você quer fazer? Ele, não, peraí, deixa eu ver aqui. Dá. Caraca. Vai dar, né? Parece que é alguma coisa. Vai comprar droga, né? Mas não era. Vai dar. Eu falei, mas o que é? Não, vamos num lugar aí. Aí ele foi... E não falei, cara. Dinheiro, não falou. Ele comprou a passagem de trem. Isso era tipo, sei lá, 1h da tarde. Tá. Comprou a passagem de trem pra Paranapiacaba. Eu nem sabia que existia o Paranapiacaba. A gente foi até lá. O trem ia até Paranapiacaba. Agora vai até Rio Grande da Serra. Ainda é assim. E Paranapiacaba, quem não sabe, em São Paulo, fica na Serra do Mar ali. Depois a gente mostra pra vocês. E é um lugar turístico, né? Sim, tem até a Convenção das Bruxas lá. Tem. E aí a gente foi pra Paranapiacaba, aí o Wellington, cheguei lá, né, fiquei espantado. Não satisfeito. Agora a gente vai pra outro lugar. A gente saiu lá, pegamos uma trilha. E eu nunca fiz aquela trilha. Caraca! Fomos até o Mirante, chegamos no Mirante, era tipo... A gente errou, a gente foi até a antena, e depois voltou. Verdade. Aí chegamos lá no Mirante, era tipo umas 4h30 da tarde. E nossa, foram rápido. Qual o problema? O problema é que não tinha celular, minha mãe não estava sabendo nada. E pra voltar, a gente perdeu o trem, lembra? Teve que pegar um das 7h30 da noite. O trem tinha horário naquela época. Quando eu cheguei em casa, foi complicado. Nossa, já tinham ligado até pra polícia lá. Tinha ido na casa de todo mundo, porque eu saí pra ir ali, né? No Centro Cultural da Vergueiro. Mas a questão de contar o dinheiro, né? Porque a gente não tinha dinheiro. Sim. Genial. E você vê como é que era a vida, né? Essa pendura toda ali. A gente chegou a fazer até uma festa de Halloween, tentando ali arrecadar verba. Eu acho que foi pra... Não, essa não foi pra gente, eu acho que foi pra escola, né? Foi pra escola, mas a gente ganhava também. E aí hoje, como você olha para aquele Rogério, ali no aperto, que sofreu financeiramente, sofreu um monte de outras coisas, né? Porque quando a gente sofre, não tem dinheiro, a gente sofre até outros preconceitos também, né? Mas ao mesmo tempo, o cara que conseguiu tá tocando ali com artistas, aqui ele tô quase, mas nunca tô. E de repente você consegue ter pessoas com que você consegue ajudar financeiramente. Como é que você tem esse insight às vezes, cara? Tenho, porque assim, o que... Ou eu tô viajando, né? Não, tá viajando. Eu tava vindo agora, eu vim de metrô agora, e aí eu pego pouco metrô, mas não
porque eu ando tanto de carro, mas é porque eu trabalho mais em casa, né? Eu não saio muito. E não tenho para onde ir de metrô também. Mas eu peguei o metrô agora depois de, sei lá, mais de um ano para vir para cá. E aí eu tava olhando as pessoas indo trabalhar, né? O pessoal arrumado e tal. E eu tava pensando exatamente isso. Eu falei assim, pensei comigo. É curioso, porque muitas dessas pessoas estão indo para trabalhar por um salário mínimo ou um pouco mais. E eu fiquei pensando nisso. Na época que eu fazia isso, né? Saía de casa para trabalhar, assim, para sobreviver. Essa é a questão. Então, isso hoje em dia eu consegui, assim, resolver de alguma forma, né? Então, eu não tenho mais um problema, por exemplo, por exemplo, sair com meu filho, ir no shopping e falar, putz, ele vai pedir alguma coisa que eu não vou poder pagar. Você não conta as moedinhas para pagar o trem, né? Nossa, e agora? Não, eu posso até controlar, mas eu não tenho esse problema hoje em dia. Mas eu sou muito grato, eu acho que por um lado, assim, por isso ter acontecido. Não vou dizer... às vezes falar grato a Deus é muito genérico. Graças a Deus eu não sei, né, todos que me ajudaram nisso daí. Mas tem uma coisa que eu até falo para os alunos assim, metade da coisa é o seu esforço. Claro. Nunca abra mão disso. Né? Não, sabe? É gratidão ao universo, o universo fez tudo para mim. Não, metade eu tenho que reconhecer que eu fui lá e fiz. E muita gente faz isso, né? Você também fez na sua história, foi lá, fez faculdade, você foi o primeiro que se formou, né? Nossa, de nós todos. Foi, você não foi o primeiro. O Aurélio? Não, você foi... Corélio. O Corélio se formou primeiro. Biologia na USP, ele conseguiu. É tanto que ele se formou e ainda não tinha entrado na faculdade. É verdade. O Corélio foi da turma ali. O cara, eu pagava um pau pra ele, né? Só dentro o assunto nele, mas ele sabia a tabela periódica inteirinha de cabeça no ensino médio. É verdade. Mas é aqueles caras diferenciados, né? Ele é pós-doutorado hoje em dia, né? Já. Corélio! Tomara que você esteja assistindo a gente aí. Então, e ele, é verdade, ele foi o primeiro que se formou. Mas eu digo assim, também a sua trajetória, porque você foi lá, né, se especializou, né, tentou e comeu muita poeira, eu sei disso, né, estou falando é a realidade. Não, mas é a nossa A realidade, gente viveu muito eu gosto junto, de falar disso. Já dormiu junto, né? Já dormimos juntos. Já dormimos juntos debaixo de uma laje com chuva. Já fui ajudar a construir a sua casa, cara. Foi. Eu fui lá, a gente amassando massa de cimento, ele lá me ajudando, cara. Muito... então, a gente dividiu muita coisa assim. Mas assim, eu acho que eu sou grato por quem me ajudou, quem está aí do outro lado que me ajudou, né? Seja os mentores, Deus, Jesus, né? Hoje em dia eu não tenho essa preocupação de quem é. Mas de um lado tem isso e do outro lado tem um esforço. Então eu acho que assim, a gente tem que se esforçar. E assim, sair daquela a gratidão plástica que eu falo pro pessoal. Como é isso? Que é assim, as pessoas elas falam e repetem o que elas ouvem, né? Primeiro que elas falam o que elas repetem e vivem também de acordo com uma repetição, que é assim, começando pelo gratidão. Gratidão, esse termo, né? Gratidão. Isso é o novo Feliz Natal. É o novo Feliz Ano Novo. Porque assim, as pessoas não estão sentindo isso. Feliz Natal, Alberto. Obrigado. Então, as pessoas usam num contexto social. Sim. E o que acontece? Eu acho que a gente tem que ser, assim, mais... vamos dizer assim, mais original, né? E a gente tem que ser mais, assim, bater no peito daquilo que a gente tem que fazer e que não é o outro. Então, assim, eu vou lá, vou encarar aquele desafio, vou tentar fazer o meu negócio, sabe? Vou vender amendoim e vou tentar fazer e eu vou conseguir, vou bater cabeça até conseguir. E quando eu conseguir, tudo bem, eu vou ser grato a todo mundo que me ajudou e tudo mais, mas foi uma parte do que eu me esforcei. Sim. E eu tenho que ir lá e admitir que eu quero vencer. E, enfim, se tiver duas vagas, tem duas pessoas, eu quero aquela vaga, né? E não é papo de coaching, né? Não. Eu acho que é a real mesmo. Né? O mundo é competitivo, então isso é uma coisa que também eu acho que é interessante hoje. Assim, eu aprendi isso hoje, porque muita gente veio pra mim, você imagina, no começo eu falava muito. No primeiro ano de Sabedoria Cósmica, eu queria falar o que estava acontecendo. Então as pessoas, não, eu tô vendendo curso. Quando eu tinha uma oportunidade, eu falava, cara, eu tô... E eu queria até que as pessoas fizessem isso, né? Alguns amigos eu até convidei, né? Pra fazer. Até a gente ficou de fazer alguma coisa junto, né? Foi no mas foi depois. Acho que foi mais pra cá, né? Mas assim, eu falava porque eu queria compartilhar isso. Mas depois eu percebi uma coisa que é interessante. Que as pessoas, elas têm que querer fazer, né? E querer ir lá e fazer. E elas têm que ter essa gana de realizar. E muita gente tem que desenvolver isso ainda, né? De ir lá e fazer. Que nem é o seu caso, por exemplo, que você faz
A Ordem do Caos, né, cara? Depois que deu e tudo aquilo que deu, né, que tipo, saiu na mídia, centenas de alunos, é fácil, né? As pessoas falarem, nossa, olha só. Mas para chegar eu lá... lembro quando ele começou. Eu fui ator da primeira peça do Wellington. Foi. Olha só. A gente começou... Você lembra como começou a Ordem do Caos? Começou no colégio. No colégio, você dando aula de violão e eu montando um grupo de teatro. Sim, é verdade. Porque a gente era do Grêmio e queria fazer alguma coisa diferente. Ele começou a dar aula de teatro e eu dava aula de Como violão. é importante organização estudantil, né? Sim, é verdade. Grêmio usa toda a prova. Grêmio é muito Cara, bom. daí nesse meio tempo todo você conheceu muita gente, fez muita coisa. E essa transformação, essa guinada aí, saiu ali da música, né? Um cara que tocava harpa paraguaia, né? E construía a harpa paraguaia. Sim. Eu lembro de uma vez que... ainda. Tem. Eu lembro de uma vez que eu cheguei na sua casa lá, tava ouvindo barulho de guitarra e de baixo. Aí falei, nossa, ele tá com alguém. Cheguei lá, você tá deitado na cama com uma guitarra com 2 cordas de baixo junto, né? Tocando ali. Então, assim, experimentos fez de monte, né? Carro caindo, os pedaços a gente conhece bem, empurrar carro. Nossa, como eu xinguei um dia. Já me vendeu os carros, viu? Ah, não, eu que não, você que... olha! Ele, acho que a vez que ele já... Fusca, a vez que ele me viu mais bravo na vida, que eu nunca xinguei, eu acho que durante 2 horas inteiras, cara. Porque conta aí o que era. Não, você tentava subir, não conseguia subir a subida com o carro, lembra? Nossa, eu vendi o carro pra ele ligou pra mim, eu não consegui chegar em casa porque o carro não chega, não sobe. E você acha que era só esse? Uma vez estávamos em 3 ou 4, descemos a serra com um Passat, segurando a porta e o Passat explodiu o motor na hora da subida. Aquele dia eu tava tão enjoado que eu falei assim, esse carro acabou com a minha vida. Era verdade. A gente subiu empurrando, né? Subiu empurrando, cara. Até que o guincho foi lá e pegou. Mas no meio de tudo isso, conhecendo gente pra caramba, né? Você hoje é uma pessoa em paz? Em paz em que sentido? Porque assim, quando a gente tá lá embaixo, né, a gente sempre tá no sufoco, no aperto, em tudo, né? O que você vê lá pra frente? Sim. Não, eu sou em paz, entendi o que você falou. Porque assim, eu acho que agora exatamente agora. Até na questão de ansiedade mesmo, falando, né? Porque, puxa, a gente sofria pra caramba. Não sabia que tava sofrendo isso, mas a gente sofria ansiedade pra caramba, né? Eu vou falar uma coisa, não sei se você lembra disso, cara, e falar de paz, né? Mas é um negócio forte. Você lembra uma vez que eu tava em casa e a gente não tinha... A gente tava meio sem o que comer, cara. Meu pai tinha morrido, você lembra disso? E eu liguei pra você e você foi com o cartão de crédito no mercado comigo, né? Isso foi uma coisa... baixou o tom agora. Vamos chorar, né? Mas são histórias nossas, né? E eu já era adulto, já trabalhava... Meu pai faleceu, eu tinha acho que 21 anos. E assim, a música, o que acontece olhando hoje, né? É uma vida muito difícil, cara. Muito difícil, porque assim, eu sempre dei aula, então eu era mais professor do que músico, mas mesmo assim, quem vai fazer aula de música, né? Você só vai fazer aula de música, é a última coisa que você coloca seu filho para fazer aula. Primeiro inglês, a escola, o material da escola, rematrícula e tal, aí depois coloca lá. Poxa, já ia lançar um cupom para aula de desconto, para descontar a aula dele aqui. Então, depois a gente pode pensar um cupom aqui para os cursos holísticos. Se quiser. À vontade. Então, e aí sair desse panorama aí. Pode ser que eu venha a ter dificuldades ainda, claro, você também, mas tudo bem. Mas pensando nesse panorama de você não ter, às vezes, o que comer, né? Você tá naquela situação, o que eu vou fazer? E até olhando hoje em dia como eu estou muito mais em paz, né? Aí sim, né? Nesse sentido. É que quando você falou em paz, eu pensei assim, claro que eu não estou totalmente em paz em tudo, né? Acabei sendo muito amplo, né? Então, mas eu entendi. Tem muita coisa para se resolver ainda, né? Eu tenho que agora eu entendi que o mercado, finalmente, que esse mercado digital ele é permanente, porque assim, você imagina, no primeiro ano, assim, eu terminei o ano e, assim, a real, né? Eu revolucionei minha vida, né? Sim. Assim, com isso, com os cursos e assim, nunca consegui chegar onde eu cheguei. Claro, com música, rico, né? Mas assim... Mesmo tocando ali com gente importante, tudo. Né? Gravei, e essa é a vida do músico, isso que é o lance. Quer dizer, eu cheguei a gravar com muita gente, né? Com o filho do Almir Sater, o Sérgio Reis, tocava com várias bandas, essas coisas todas que eu fiz que você já sabe. Mas mesmo assim era sempre uma vida meio que vivendo, sobrevivendo. Então nunca dava pra você falar, vou, sabe? E é a vida do músico, o cara real, assim. E uma coisa importante de falar, né, que o Rogério, ele não é guitarrista, né? Ele é multi-instrumentista. Até uma sanfona, uma vez que peguei, acho que eu fiz uma troca, peguei uma sanfona, coloquei na mão dele, ele começou a mexer, na hora que eu olhei, tava tirando som na sanfona ali, cara.
Então, mesmo com toda essa habilidade... É fã, hein? É fã. Sim, é amigo fã. Sim, cara. Eu lembro quando eu fiz o evento lá no Centro Cultural, né, para o CD. Mesmo com todo esse conhecimento na música ali, você acha que essa panela é muito fechada? Então, o Porque dinheiro... acaba parecendo uma panela, né? Uma panela, assim. Na verdade, o sistema todo, ele é meio configurado para deixar o músico à margem do filé, né? Porque, assim, se você pensar, o músico, quais as saídas? Tocar ou dar aula, né? E quando você vai tocar, o que acontece? É cachê, e aí você quase sempre está subordinado a alguém que vai estar com esse dinheiro para te pagar. Ou é a instituição, ou é o dono da banda. Então você fica meio numa situação de vulnerabilidade. Você não é dono do que você faz. A não ser que, por exemplo, você vai... Hoje em dia fazer um curso online de música. Então aí você vira dono do seu negócio. Abrir uma escola, mas quem que abre uma escola há 20 anos atrás? Hoje em dia você pode abrir uma online. Tem essa possibilidade. Eu posso sair daqui agora e falar assim, olha, quer saber, eu vou fazer um negócio online de música, monto um Instagram, não sei o quê, faço um anúncio. Hoje em dia também, por conta da experiência com marketing aí, para mim é mais fácil montar essa estrutura. Eu já sei. Há 3, 4 anos atrás eu não sabia. Então hoje eu sei como fazer isso. Mas assim, tá muito mais claro para mim que é fácil. Só que se eu quisesse montar uma escola há 20 anos atrás, eu tinha que alugar um espaço, eu tinha que ter instrumento. Então assim, é muito difícil. Eu acho que essa panela ainda de quem ganha dinheiro mesmo, ou você é famoso, né? Sim. Aí sim, né? Mas aí a gente cai no caso do jogador de futebol também que é famoso, né? E tem um monte de jogador aí ganhando salário mínimo. É verdade. Sim. Né? Sim. E aí você é famoso, beleza. Mas se você não é um músico famoso e você não tem um capital para montar um estúdio, por exemplo, tinha um amigo meu que tinha um puta estúdio e vivia bem, mas só assim, ó, a mãe dele vendeu o sítio para fazer o estúdio dele. Aí beleza, se a minha mãe fizesse Você quer montar estúdio? Ai, não. Eu tenho essa grana. É quase uma coisa de outro mundo isso aí, né, cara? Falar em outro mundo. Outro mundo. Tá demorando. Aí, ó, 48 minutos. Mas você vê que eu gostou da minha preparação, gostei, hein, cara? Gostei. Capitão Gancho agora. Foi lá. Rogério, por que o esoterismo sempre tem uma coisa misturada com o outro mundo? E não estou falando do outro mundo espiritual, o mundo físico, ou seja, aliens. Vamos falar de aliens. Mas vamos lá. Isso tá dentro Existe vida fora da Terra? Né? Existe vida fora... Sim. Podemos falar disso. Dentro da terapia? Sim, tem terapia. Caramba, então... Extraterrestres, vamos falar. Então vamos lá. A gente tem uma professora que dá um curso que envolve extraterrestres e terapias holísticas. Tá, então... Sim, ó, cara. Eu estou conectado. Você quer começar as perguntas? Não, cara, me explica isso aí. Tá, vamos lá. Por favor. Então, existe vida fora da Terra? Existe. Vida inteligente. Existe. Não que na Terra exista muito, né? Então, na política, então, tipo né? de inteligência. Na política, então, deixa pra lá. Existe, mas assim, isso é bem complexo. Bem, eu posso mostrar o livro aqui já? Claro. Bem, Casa é sua. Esse livro aqui eu lancei, eu não vou lembrar quando, 2016, né? Mostrei a capinha aqui, mas o Léo, depois a Bárbara coloca lá. Aí, né? Ó, tá aqui. Eu tô com a mão suja. Isso. Vou esconder minhas unhas, hein? Mas tranquilo, a Bárbara coloca lá pra gente. Então, posso? Pode falar, né? Esse livro aí, ele narra as minhas experiências ufológicas. E esse é um outro capítulo longo, né, da minha vida, porque foi uma coisa que aconteceu desde a infância. Para resumir, assim, tudo começa quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Esse caso está no livro. Que eu morava no sítio, ficava no sítio da minha avó, né? Meio que morava lá quase. Qual cidade? Piedade. Você foi lá também, né? Ah, Piedade. E eu tinha 5 anos de idade, é o primeiro relato aqui. A gente tava lá na casa da minha avó, tava eu, meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios, assim, tinha umas 10 pessoas. E nós vivemos uma experiência que até hoje é falada na família, que todo mundo viu isso. Né? Uma coisa, vimos uma luzinha. Não, a gente viu. Assim, o que eu lembro é todo mundo lá fora falando, e eu falo, pai, o que é? Eu quero ver. Eles, não, olha lá, vai descer na estrada. E não sei o que, falando assim, todo mundo fora. E aí, eu criança, e eu lembro que eu bati no meu pai, porque eu não conseguia ver. Aí ele, não, vem cá, ele pegou no colo. Quando ele me levantou, né, isso eu vi, isso daí década 81, 82, no interior, eu vi a nave com as luzes em volta. Redonda, né? Essa imagem, assim, quando eu conto, vem na minha mente. Aquele disco, assim, e dava uns, sei lá, 200 metros.
Pode continuar. Então eu estava a uns 200 metros. Obrigado. E ele realmente desceu lá na estrada. E aí ficou todo mundo ali fora, ficou aquela coisa. Então você lembra da coisa material? Não era uma luzinha que você viu? Não era uma luz. Eu vi, e isso é um assunto da família, né? Todo mundo, nossa, a gente viu aquela nave. E aqui tem 7 casos, né? 7 casos de experiências ufológicas e algumas em que eu vi os seres, né? Puxa, cara. E quase todas com mais pessoas, né? Aqui tem uma foto de um corte que eu tive numa experiência, né, de abdução, tá aqui no livro. Vou abrir aqui. Pode. Fica à vontade. Cara, que doido isso. Daqui, né, que foram... Eu passei uma experiência bem intensa com o ser dentro de casa. Tenho a... Pois... Vamos tirar uma fotinha. A gente sobe a fotinha aí. Disso daí e tudo mais, né? Bem, é um assunto que eu sei, né, de como ele fricciona para quem não acredita, né? E já passei por várias situações de ter que falar disso daí. Mas assim, a terapia holística e os extraterrestres, é isso que você quer saber. Então, existe... Eu não sou um especialista nisso, né? Mas a gente tem, por exemplo, um curso nosso que é o Cura Arcturiana. Vocês sabem quem são os Arcturianos? Não, explica aí, até porque o pessoal de casa sabe também. Então. Tá, então assim, na verdade, o que acontece? A ideia central e de quem tem experiências com extraterrestres, né, o que a gente percebe é assim, existem vários grupos de seres, é o que se pode dizer, né? São seres que eles... Acho que é o cara fazendo reforma. Então pode ser, vai saber, né? Você viu, começou o assunto. Isso. Então já aconteceu isso. Tem um podcast, inclusive, interessante, que eles estão falando de alienígena e aí acaba a luz, né? Tá o Lárcio Fonseca. Já ouviu falar no Lárcio Fonseca? Não. É o cara que mais fala de extraterrestre. Ele tá lá e começa a acontecer uma interferência que eles não sabem qual é, né? E aí ele fala, deve ser os extraterrestres, né? Vai saber, né? Então, o que acontece? Cura arcturiana é um sistema de terapia, de conexão com um grupo de extraterrestres que se chamam arcturianos, que são seres que vivem numa dimensão paralela e tudo mais. Já vou dizer para vocês, eu não sou especialista nisso, enfim, né? Tem pessoas que se envolvem tanto mais com isso, que é uma professora que dá aula, né? A professora Aline, que é a nossa professora dessas técnicas. Tá. Mas, falando de extraterrestres, só esquecendo a questão de terapia. O que são extraterrestres para mim hoje em dia? Eu sei menos... Assim, eu sei, vamos dizer assim, se você falar de uma escala de 0 a 100%, eu estou em 30% de saber o que é isso. Né? Okay. Mas eu tive experiências com isso e as minhas experiências me levam a crer que é o seguinte, são seres que, pode ser que eles até sejam desse planeta, eu não sei, eu não fui lá no planeta, né, se existe um planeta que eles estão, mas são seres mais avançados que nós. De alguma forma, eles estão aqui, eles nos tutelam. E eles fazem várias coisas aqui. Agora, a intenção disso, eu acho... Essa é a minha pergunta, né? Então, tem a ver com o nosso momento. Quer dizer, eles estão aqui para conduzir a gente, ajudar ou impedir alguma coisa, mas eles estão. Né? Tanto que a gente tem muita prova. Até para quem quer prova física, tem várias, né? A questão dos caças lá, né, americanos. Depois eles tiveram que liberar aquele vídeo lá e falar, olha, vamos mostrar. E aí o cientista, aquele cientista que é mais cartesiano, né, mais... cético, ele dá uma explicação possível, científica, que é possível, quer dizer, eu posso inventar uma teoria ali e falar, olha, pode ser que seja isso, mas não tem explicação na verdade, né? Aquele vídeo dos caças, eu acho que aquele é bem, não sei se você sabe qual é. Sim. Então, que não tem, assim, o objeto vai numa velocidade que não tem como ter nada, um engenho humano que faça aquilo, né, daquela forma. Mas assim, bem, me perdi até qual que era a pergunta. Nossa, o assunto é que é amplo, né? A gente vai longe. Eu perguntei se existe vida, né? Acho que primeiro o ufólogo, né? Explicar o que é isso, acho que é um bom começo. Ufólogo. Então, eu não gosto dessa palavra. Tá. Sabe? Eu vou falar pra vocês. Porque essa história de ufologia científica, eu acho que isso não existe de fato, porque a ciência, ela tem um processo coisa, né? As pessoas acham que vão sair eu vou sair como medidor Geyser, cientista, né? Caça-fantasmas. Acho que tem que ter um respeito. O cientista tem o saber dele, o fazer dele, e eu respeito muito isso. Só que eu tenho as minhas experiências. Existe um método científico. Um método científico e tal. Quer dizer, você pode até aplicar isso no UFO, mas é muito difícil porque a gente está lidando com inteligências que estão muito além, né? É pena, assim, óbvio, vai ter que ler o livro para ver, mas eu tive experiências com muitas pessoas que você percebe que esses seres, eles estão muito à frente da gente. Então eles conseguem estar aqui e a gente não vê. Que é o exemplo da formiguinha. Por exemplo, se uma formiga passar aqui agora,
aqui, ela vai ter noção de que ela está aqui, tem um podcast acontecendo, a gente está conversando de vários assuntos, que ali tem uma câmera, ela não tem essa cognição para chegar. É a mesma coisa que uma analogia bem interessante. A gente não consegue ter essa cognição para perceber o que está acontecendo de um ser que está muito à frente cognitivamente de nós. Ele pode estar aqui e a gente não está sabendo o que está acontecendo, numa forma que a gente não sabe. Então, assim, eu acho que é um assunto complexo, mas dentro das minhas experiências, o que eu acho é que eles estão aqui por algum motivo. Pode ser que eles venham de planetas específicos, tem até uma mitologia em relação a isso, os sirianos, os pleiadianos, e eu sempre falo isso, eu paro até onde eu experimentei. Eu não fui lá nas Pleiades, eu não sei se eles estão lá, tá? Não sei se, enfim, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu sei do que eu vi. E o que eu vi o que eu vivi foi experiências, foram experiências intensas com seres que possivelmente não são desse planeta. Ô, Rogério, você acha que cai muito assim no descrédito, na chacota, justamente porque as pessoas tentam interpretar dentro do seu repertório, e é o que você falou, é algo que não dá para interpretar. Pelo que eu entendi é isso. Você não consegue dizer o que é porque você não tem aquele ponto de referência para fazer um comparativo. É algo que está além da sua compreensão. Sim. E talvez a gente encontre aí muita gente que cai nas chacotas mesmo, né? No descaso, porque as pessoas estão tentando explicar com o que a gente tem de conhecimento e não dá para explicar, talvez seja isso? Também. O que eu acho disso é assim, primeiro, durante a década de 70 e 80, o cinema ele transformou esse assunto num assunto vexatório, né? Dos extraterrestres. Então, ou era um assunto fofinho, você tem o ET ou extraterrestre, ou era um assunto que as pessoas queriam, que se construía uma coisa meio de... não é que é um assunto de louco, mas é um assunto de quem não tem o que fazer, né? Ficar pensando muito criativo e tal. Depois o cinema caminhou para um outro lado, do terror. Porque quando começou aí veio Alien, o Passageiro, quando veio o livro Intruders, né? Que tem o filme Intruders, mas ele vem do livro. E o Intruders, o que é? Então isso é interessante as pessoas pesquisarem. Intruders, aliás, filme legal pra caramba. O Intruders é o nome de um grupo de autoajuda nos Estados Unidos, real, tá? Que um psicólogo montou com mulheres que os seus filhos sumiram da sua barriga. É isso. Esse grupo de autoajuda existiu. Então, assim, era isso, tá? Você falou, como assim? Exatamente isso. Essas pessoas não achavam, elas iam no hospital falando, não, você abortou, você matou e tal, essas mulheres não sabiam o que fazer. Esse psicólogo começou a juntar relatos disso e uma hora ele fez um grupo e reuniu dezenas de mulheres. Então, o que acontecia? Essas mulheres, basicamente, assim, tá? E é importante, eu sempre falo, isso é real, é importante frisar isso para as pessoas pesquisarem, isso existiu. Então, o que acontece? A mulher, assim, ela tá... o filme mostra isso, né? Tá em casa, tá no trabalho, sei lá onde... Geralmente é isso, acontece uma experiência de lapso de tempo, em que ela, por exemplo, eu tô aqui, isso já aconteceu comigo, tá? Mas eu não fiquei grávido, acho que não, e não levaram meu bebê. Não levaram seu bebê. A mulher ela tem um lapso de tempo. Assim, por exemplo, estamos aqui, ela tá ali, aqui, sentada aqui, né? Aí daqui a pouco ela acorda, ela tá ali no sofá. Aí ela olha aqui, nossa, 3 da tarde, o que aconteceu? Já terminou o podcast? Todo mundo foi embora? Uma coisa assim. Beleza. Você lembra onde você estava ontem à noite? Tipo assim... Lembro. Alguma coisa nesse sentido e passa desapercebido. Essa mulher depois descobre que tá grávida. Ela fala, não, mas espera aí, eu não transei com ninguém e tal. Esse é o cenário clássico. Aí ela tenta descobrir, né, quem foi o pai, fica aquela loucura. Quando tá para nascer, o bebê some. Aí ela não lembra, tem um outro lapso aí, não lembra se abortou, aí essas pessoas iam para clínicas psiquiátricas e tal, a pessoa fica louca, né? Quer dizer, eu fiquei grávida e sumiu o bebê. E aí no Intruders, esse grupo aí que ele monta, né? Que eu não sei nem se o nome é Intruders do grupo, mas o livro é Intruders, ele começa a contratar hipnólogos forenses para hipnotizar essas pessoas. E aí ele descobre esses cenários, que os extraterrestres vinham, fertilizavam essas mulheres e depois eles levavam o bebê com eles. E depois elas podiam encontrar esses filhos. Pesquisa aí depois o da Mila Jovovich também, a Aliens Mila Jovovich, ela também é mais recente esse. Esse eu não lembro qual. Que é a mesma coisa, né? É só o nome. Então, e aí o que acontece? É uma coisa muito louca, é fora da realidade, então já vai pra psiquiatria. Quem não acredita nisso fala, essas pessoas estão loucas e tal. A experiência que eu tive com o Corte, que está no livro aqui, foi uma experiência... dá tempo de contar ainda? Dá, fica à vontade. Que é uma experiência que, assim, eu até porque quase... o assunto tá bom pra caramba. Então, tá esquentando, né? E eu, assim, quase perdi mesmo a minha sanidade com essa experiência, porque ela forçou a minha
o meu discernimento, né? Então, eu falei, será que eu tô ficando louco? Mas a situação foi a seguinte, eu já estava envolvido com ufologia sempre, né? O Ayrton também, mais uma, né? O Ayrton, a gente teve um grupo de pesquisas, fomos fazer vigília ufológica, caçar os bichos alienígenas no mato. É, tudo bem que no nosso momento de ignorância até compreender o que tinha ainda, né? Mas era divertido, era bem divertido. A gente tinha um clube ufológico na escola, olha só. Que loucura, né? Mas o Ayrton viu uma nave também uma vez na sua casa, ele tinha essa história aí, né? Que era... Engraçado você fala com 5 anos. E assim, um motivo... Aliás, um dos nossos primeiros assuntos foi sobre ufologia. A gente falando de avião, começamos a falar sobre experiências. E na hora que ele descreveu, né, o objeto, né, não vou dizer nave, vou dizer o objeto, né, eu falei assim, cara, foi a mesma coisa que eu vi. E eu nunca falei isso pra ninguém. Caramba. A mesma descrição que ele fez ali, né, e mesmo depois de velho, eu procurei na internet pra ver se tinha alguma coisa parecida, pra ver se a gente não tinha, sei lá, sabe, como é que a gente fala? Delírio coletivo. Né? E não tem, realmente, o mesmo objeto, assim, na hora que ele descreveu, ele foi falando, foi desenhando na minha cabeça. Daí eu falei pra ele também que eu tinha visto uma coisa muito, muito parecida com isso, igual a isso, pra falar a verdade. Só que eu tava sozinho. Então, quando você tá sozinho, tem 5 anos, dá pra você imaginar, né? Então. 6 anos. Mais a respeito. E foi um dos nossos primeiros conversas assuntos, ali. acho que tem a ver com o avião, né? Então, ó, esse caso, que é o último caso que tá aqui nesse livro, é o seguinte, eu tava saindo da escola de música, bem resumidamente, que eu dava aula. Eu tinha o carro que eu tenho até hoje, que é o Ford Ka, ele tá lá, eu tô reformando ele também. E eu saí e eu tava vindo pra casa, saí da saúde. Quando eu saí, fui fazer a primeira curva, deu um placa assim na caixa de direção. Falei, nossa, que aconteceu alguma coisa, né? Mas beleza, continuei. Quando eu cheguei na próxima curva, eu percebi que o carro não fazia curva pra esquerda. Tava tinha quebrado a caixa de direção. Isso 6 horas da tarde em São Paulo. Falei, Maravilha. vou ter que tentar achar um mecânico. Tem que ser rápido, né? E não achei, liguei, ninguém. Eu falei, agora o que eu vou fazer? Eu falei, cara, eu vou tentar andar com esse carro. Ele fazia a curva muito mal para a esquerda. Então eu calculei, vou descer a Ricardo Jafé, onde que tem curva para a esquerda, era quase tudo para a direita, né? Só foi fazendo... Falei, beleza. Então, lógico. Fui pensando isso. E fui. Só que assim, cara, sempre tinha curva para a esquerda e eu tinha que fazer muita força. Eu falei, isso vai quebrar. Aí eu tinha que calcular, tinha que parar. Resumidamente, eu levei quase, 2 horas e meia para chegar em casa. E essa parte é importante porque assim, eu cheguei em casa, coloquei o carro e consegui entrar, porque a minha curva para a garagem era à direita. Falei, graças a Deus, vim pela rua de cima, andei assim, da Zona Sul à Zona Leste. Eu entrei em casa, eu tinha um cachorrinho, o Mickey, ainda, que ele estava vivo, né? Então eu lembro de tudo, assim, eu entrei em casa, estava na sala, aí eu sentei no sofá e falei assim, meu Deus do céu, cara, quase que eu não chego em casa. Eu pensei assim, né? E aí eu fiz isso aqui, ó. Eu olhei pro teto, assim, né? Sabe que você tá cansado? Eu fiz assim. E aí, de repente, por isso que eu falo, é uma coisa, eu acho que não é tão simples explicar, né? Porque a gente quer essa abordagem científica meio seca, sabe? Essa que desconsidera a percepção, outras percepções, a intuição e tudo mais, quer dizer, é tudo dado, né? Nem tudo se submete a esse método científico. Então, tô falando isso porque o que aconteceu? Eu tava olhando para cima e de repente mudou a atmosfera do meu quarto. Eu não sei explicar o que é. Mudou assim como se eu entrasse em um outro estado, sabe? Assim, eu falei, nossa, tá estranho isso aqui. Eu até falei, será que eu tô passando mal? E aí meu cachorro começou a latir. Quer dizer, você estava bem no mundo normal, no seu entendimento ali. Não tô fazendo nada de diferente. Passou mal. Aí de repente virou assim a atmosfera. E meu cachorro começou a latir. Quando eu olhei pra cá, ele tava a 2 metros de mim, um pouco mais distante que essa parede. Tinha alguém dentro da minha casa. E na hora eu fiz isso aqui, né? O que é? E eu fiquei aqui no sofá. Só que era uma situação muito estranha. Porque assim, a primeira coisa que eu falei, tem alguém dentro da minha casa. E aquele segundo ali de eu ir perguntar quem é, foi tudo muito rápido. Eu olhei pro rosto dele. E quando eu olhei pro rosto dele, não era um rosto... não é que não era humano, não era um rosto normal. Tá. Era um rosto diferente. Então tinha uns olhos um pouco maior, uma coisa que, assim, se você olhar na rua, você vai falar, essa pessoa não é normal. Tá. Né? E olha só que interessante como é o inconsciente. A primeira coisa que veio pra mim foi assim, tem alguém dentro da minha casa com uma máscara. Foi Nossa, cara, foi realmente, muito rápido pra mim. Se em momento algum tava... Eu falei, e a primeira coisa que eu falei, mas o que você tá fazendo aqui? O que é isso, né? Eu perguntei pra ele. E nisso que eu falei, foi tudo muito rápido. Também foi rápido pra eu constatar que era uma situação
diferente. Tinha alguma coisa estranha ali, porque a atmosfera tinha mudado, meu cachorro estava latindo e ele estava aqui, e eu estava vendo uma coisa que não fazia sentido. Né? E a formiguinha olhando... então a formiguinha olhando o cara ali, e eu envolvido com ufologia, tinha visto nave, então você vê que nessa hora não serve de nada isso. Então eu falei, cara... Ouviram, né? Assim, não serve de nada nessa hora. Porque você tem uma experiência que é extrema. E o que aconteceu? Nesse momento, a única coisa que eu lembro é que eu falei assim, não faz nada comigo. Eu não faça mal pra mim, foi alguma coisa que eu fiz. Mas eu nem lembro como eu falei isso. Eu lembro que ele falava e eu não via ele falar. Mas eu entendi o que ele estava falando. E ele falou, não, fica quieto que nós vamos fazer um procedimento. É só isso que ele falou pra mim. E eu fiz isso aqui, ó. Eu deitei aqui e fiquei assim. E aí tem um lapso, tem um momento que eu não lembro muito bem o que acontece. E eu lembro só dele falar assim, acabou. Isso eu lembro. E ele some dali. E eu não sei dizer pra onde ele vai, pra onde ele foi. E a primeira coisa que eu pensei na hora que eu saí daquele estado, eu sonhei. Óbvio, né? Eu dormi e sonhei. Você não achou que tinha tido uma experiência sobrenatural de repente? Não. Naquela hora eu falei, cara, que sonho louco que eu tive. Foi isso. E eu falei, meu, cansaço, tipo... eu cheguei cansado e tal. E aí começou o capítulo 2, que é o pior, né? Porque daí eu levantei, aí eu olhei pra cá, olhei pra lá, o cachorro tava meio no canto, assim. Eu falei, cara, acho que eu tô cansado, eu vim dirigindo esse carro, né? Eu fui pro banheiro. Quando eu fui tomar banho, que eu passei a mão aqui, aí ardeu. Aí quando eu fui olhar aqui, né, nesse lugar, tinha um corte com pontos. Que era o que ele falou que ia fazer, e eu senti que ele falou. E aí começou todo o meu martírio, naquela noite, que eu falei, cara, eu tô louco. Alguma coisa tá acontecendo, porque como que eu tô com um corte com pontos, que é isso que tá com a foto aqui. E aí eu parei, cara, onde que eu fiz isso? Aí fiquei uma meia hora tentando lembrar onde que eu tinha cortado e ido em alguém pra fazer pontos. E eu não tinha, né, não tinha. E aí eu comecei a ficar perturbado. Então aquela noite foi uma noite que eu fiquei muito perturbado. Tinha um amigo meu, que na época a gente se falava, hoje a gente não se fala mais, e ele mexia com coisas ufológicas, e eu falei, cara, eu vou contar um negócio pra você, mas eu não sei nem por onde começar, cara. Eu tô muito mal, e eu entrei em pânico. E eu falei pra ele, cara, no WhatsApp, acho que já tinha um WhatsApp, contei isso aí, exatamente, cara, eu passei por isso, eu tô com um corte. Eu falei, cara, eu acho que eu tô ficando louco e tal. Aí ele falou pra mim assim, cara, eu vou te passar o contato de um cara que você vai falar com ele. O nome dele é Chico Penteado. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Eu não tinha ouvido falar. Aí eu falei, tá bom, cara, me passa. Aí ele já adiantou pro cara e eu passando mal, cara. Porque eu olhando aquele corte com os pontos, né? Aí quando eu chamei o Chico e falei, Chico, Penteado, eu sou o Rogério, então eu passei uma situação assim e tal, e eu tô... Aí ele falou, fica tranquilo, isso aí todo dia alguém me procura falando isso. Não, eles vêm, número 423. Eles vêm, faz isso mesmo e tal. Eu falei, mas eles quem, cara? Ele falou, não, eles mas e aí? Ele falou, não, normal. Tem duas pessoas aqui falando comigo, não, fica tranquilo e tal. E aí, cara, eu descobri... Jeito bom de acalmar, né? Sim. Esquece isso. Mas até me acalmou, porque do jeito que ele falou, era uma coisa, sabe, tipo... Trivial. Entra na fila aí, que eu tô falando com outro aí. E o Chico, assim, querido, é amigo meu. Né? Hoje o Chico foi no Jô Soares 2 vezes falar de extraterrestre, é um ufólogo bem conhecido, dos mais conhecidos no Brasil, né? E ele tem um livro, né, que ele escreveu, que é famoso também. Procurem depois, Chico Penteado, é uma figura interessante. Agora ele não tá fazendo mais vídeo, mas a gente é super amigo, conversa quase todo dia. Mas aí o Chico me trouxe uma outra dimensão da coisa, que é a dimensão da abdução, que era uma experiência que eu não tinha tido, que eu imaginava de uma outra forma, que são essas experiências que elas são meio que físicas, mas também não são. É como se esses seres não fossem o físico que a gente conhece. E o que eu posso falar disso é essa experiência que eu vivi. Então o que acontece? Esse corte, ele ficou uns 4 dias, no segundo dia sumiu aquele ponto. E eu fui tirar a foto no 3º dia, que é essa foto que você viu. Tá. Porque muita gente fala pra mim assim também, mas por que você não fez aquilo? Você não foi no médico naquela hora? Por que você não fez isso? Porque você... Cara... a situação é tão complexa, porque eu fiquei num estado que primeiro eu não acreditava, depois eu achei que estava louco, né? E aí o Chico levou alguns dias para me convencer de que isso era possível, que ele já tinha passado por isso, que muitas pessoas passam por esse contato. E essa foi a experiência mais intensa que eu tive com essa dimensão. E o que eles fizeram em mim, também, que é a grande obrigado. Então, você não ia perguntar? Eu já tava aqui, ó, tava só esperando a deixa. Olha só.
Assim, eu dizer não sei, de repente, é a pior a resposta que vocês não querem ouvir. Aí você cancela a gente, né? A gente vai perder seguidores. Eu acho que eu sei. Porque assim, eu nunca mais tive uma experiência desse tipo, mas eu, na época, eu tava com diabetes. Né? Eu estava com diabetes. E o meu próximo exame eu não estava com diabetes mais. Então assim, ela remiu, né, a diabetes. Eu tô falando que eu acho. Tá? Porque depois que eu fui fazer regressão, eu tentei fazer regressão hipnótica, não deu certo, porque eu não sou suscetível. Então eu tentava também. descobrir isso. Eu lembrei algumas coisas que ele falou. O cara lá, né? Humano. Humano. Que ele falou assim, ele falou, você está doente. E isso eu lembro. Naquela confusão toda, quando ele falou, eu vou fazer um procedimento, eu acho que eu perguntei, mas o que é? Por que é? Ele falou, você está doente. E vamos te ajudar, uma coisa assim. E ele fez, e foi a única coisa que realmente foi espantoso. Porque quando eu fui, aí eu fui fazer eu fiz uma como que chama? Ultrassom, tomografia. Eu pedi pra fazer. Eu falei, olha, eu queria saber, porque eu tô com um corte aqui na barriga e não contei muito pra médica exatamente como era, porque a situação, né? Senão ela falou, você fez vai. Roubaram seus órgãos. E aí ela fez, não encontrou nada. E não encontrou corte também, né? Então dentro estava cicatrizado já. E aí, quando eu fui no clínico, foi a única coisa que me chamou a atenção, que ela falou, nossa, mas você tinha diabetes, cara. Você não tem mais nada, tá normal. O que você fez? Eu falei, não fiz nada. Né? Então foi a única coisa que eu suspeito foi isso. Né? Agora, se eles fizeram alguma outra coisa, se foi uma experiência também para me colocar nessa situação, para eu estar aqui falando para vocês. Você acredita em destinos? Acredito. Mas o que você quer dizer com isso? De que nós não temos controle sobre o nosso futuro? Nesse sentido de destino, né? Porque... Sim. Eu não acho que está escrito. Eu acho que a gente tem alguns rumos. Assim, nesse está escrito mesmo que eu ia falar, né? Que tem gente que não quer nem mudar a vida nem nada. Porque você teve uma experiência aí que você traz e você está aqui. E aí você está aqui por uma razão? Sim, pode ser. Pode ser que eu estou por uma razão. Por exemplo, alguém passou por isso e está ouvindo isso, né? Porque assim... Se tiver, comenta aí. Comenta aí. Pode comentar. Ou então entre em contato com ele, que a gente vai deixar os contatos aqui também, né? Do Instituto. E, assim, mas contando agora, né? Até às vezes voltam nessa cena, assim. Os 10 dias que se passaram depois foram muita perturbação na mental, porque eu voltava a tentar recontar a história que aquilo não tinha acontecido, né? Então levou tempo para eu aceitar isso também. Você negava para você que aquilo não tinha acontecido? Porque assim, não é razoável, porque assim, se a gente fala assim, eu quero ver os extraterrestres, se o extraterrestre entrar aqui mesmo, e não vai ser tão simples assim, falar, não, ele existe. Não é Star Trek, né? Tá forçando a nossa convicção de mundo. Sim. Por isso que eu entendi também que eles não aparecem para quem não acredita. Porque se eles são muito mais evoluídos, eles sabem disso. Porque você imagina um cara que não acredita em espírito, não acredita mesmo aparecer um espírito para ele. Ele não acredita, não é o espírito. Ele ficou louco, ele tá... E vamos falar a verdade, né, cara? A gente tem visto isso, alguns cientistas às vezes falando, né? Mesmo os que não acreditam em vida, porque teórica, para eles a vida humana é uma condição, um acidente muito único. Mas eles falam que mesmo assim, se a gente um dia descobrir, toda a nossa sociedade vai ser desestruturada, porque todas as crenças religiosas vão pro buraco. Sim, pois é. A todas não, né? Eu coloquei todas no mesmo caldeirão, mas uma boa parte das crenças que dizem que nós somos únicos vai tudo pro buraco, né? Então, realmente, compreender aquilo que nós não temos ponto de referência é muito complicado. Sim. Eu tava vendo, não tem a ver, mas tem a ver. A fala de um professor que quando os portugueses chegaram com as caravelas, a população viram, eles não tinham capacidade cognitiva de entender o que era aquilo. E na hora que você falou isso, me veio essa imagem, essa fala muito clara, porque é isso, a gente não tem capacidade cognitiva para compreender tudo. E tem coisas que a gente não vai compreender mesmo, e é isso aí, valeu, beijo. Ô, Rogério, nesse tempo todo de ufologia, né, já que ufólogo, desses estudos, vamos colocar desses estudos, já que você não gosta do nome. Por que eu não gosto do nome? Eu não falei, você perdeu. Porque esse final que tem psicólogo, né, esse geólogo, ele é um final da ciência, né? Sim. Então, quando você fala ufólogo, dá a impressão que é um cientista ou é uma área específica da ciência, alguma coisa assim.
que é uma maneira de dar um certo glamour para ir. Uma coisa que não tem esse glamour e nem deve ter, né? Quer dizer, essa coisa, eu quero ser um cientista, né, para ter ser aceito na sociedade científica que os UFOs existem. Isso não vai acontecer, entendeu? Então, assim, a ufologia, na verdade, é uma área de estudo de uma coisa que está além da nossa compreensão e que qualquer um pode fazer, né? Não é um título, né? Assim, então é por isso que eu não gosto. Eu acho que fica uma coisa muito assim. E às vezes o cientista fica ferrado com isso com razão, né? Eu sou ufólogo, né? Científico, eu vou lá e você vai ter muito. Você sabe que hoje você está fazendo muitos haters. Haters são legais, né? Haters deixem comentário. Haters deixem comentário. Dislike também é legal. Sim, então. Nessas suas pesquisas, você encontrou pessoas te procuraram? Ah, sim, não, mas aí o que acontece? Isso foi muito libertador, porque aí eu fiz um vídeo no YouTube, depois de um tempo, bem hoje olhando um vídeo assim que eu falo bem escondido, assim, eu tô até embaixo na câmera, porque eu não queria falar, mas eu falei, eu vou falar. E quando eu relatei isso, muita gente me procurou, mas muita, até gente aluno meu, gente da família, falando, olha, você sabe que tem uma coisa que aconteceu comigo, mas não sei o que e tal. Então, assim, muita gente me procurou para falar disso, que passou por experiências desse tipo, ou experiências diferentes, sempre, assim, envolvendo alguma questão de ser visitado sozinho, né? E aí a pessoa falava, ninguém acreditava. Então, muita gente abriu isso para mim. Né? Que legal, cara. Então, acabou canalizando ali para muita gente. Bom, nosso horário tá... Esvaindo, exprimindo. Cara, eu acho que de ufologia a gente pode chamar de novo para falar só disso. Eu falo de ufologia de novo. E acabou que nem mostrou bem. Mas vamos lá, o que você trouxe aí pra gente? Vai, eu trouxe o baralho cigano. Vocês conhecem? Não conheço o baralho cigano, né? Bem, vou pedir, a gente tá sem câmera perto aqui, mas pode tirar o copinho aqui? Tá bom, a gente tira o copinho aqui, pronto. O que é um baralho cigano, Rogério? Bem, na verdade, eu vim aqui para fazer uma tiragem, né? Uma tiragem? Opa! Fazer uma tiragem para... O que vocês querem? A gente pode fazer uma tiragem para o podcast. Pode ser para o podcast. Pode ser para o nosso programa. Mas vou aproveitar que vou explicar para vocês, né? O baralho cigano é um oráculo de cartas. Tá. Então, assim, a gente tem o tarô, né? Que é o mais famoso. Mas o baralho que vocês jogam truco também foi um oráculo e é um oráculo ainda. Né? Os ciganos usaram muito, que é a cartomante. Verdade. Né? O oráculo da cartomancia. Então dá para jogar também. Tanto que o baralho cigano, ele tem os símbolos aqui, né? De ouro, símbolo de espadas. E o tarô também tem os arcanos menores que tem esses símbolos. Ó, o 7 de ouro. Legal. Ó, pessoal, vou pegar aqui. Aí depois a gente coloca aí para vocês que estão em casa vendo aí, ó, tá bom? Isso aí, ó. Aqui é o oráculo do baralho cigano. E o que acontece? O oráculo de cartas, qual é o fundamento, né, do oráculo? Porque aí tem aquela coisa, como que ele funciona? Ele é um instrumento na mão de alguém, que é o oraculista, que vai se conectar... Deixa eu tirar o chapéu um pouquinho. Tá. Vai se conectar com esse universo, né, vamos dizer assim, transcendente. E de alguma forma de lá a gente consegue trazer as informações, né? Então é como se a carta ela fosse uma representação, uma simbolização daquilo que está se perguntando, que está se falando, e o oraculista vai usar os símbolos da carta para tentar acessar esse fluxo aí de onde ele pega as informações, para explicar mais ou menos como eu entendo que seja, como que funciona a ferramenta, né? Ok. Então, por exemplo, a gente pode fazer, e vamos fazer aqui, né? Faça uma pergunta para mim aí. Eu sou muito ruim disso, cara. Porque a minha namorada tira tarô pra mim. Só. Então. E aí ela sempre fala, não, faz uma pergunta. Ficou um tempão, mas assim... Pode ser sobre o podcast. Era o que eu queria... eu não consigo formular uma pergunta. Eu posso ajudar uma vocês. Pergunta pode ser objetiva? Ou mais subjetiva? Pode ser o que você quiser. Tá legal. Conseguiremos ter a nossa estrutura no final de 2024? No final de 2024, bem específico. Bem né? específico. Essa, bem. Você viu que eu quis complicar. Eu ia fazer Conseguiremos ter a nossa estrutura no final de 2024. O oráculo, ele funciona assim, né? A explicação que eu dou para as pessoas. Medo, né? Será que eu quero saber disso? Tem isso também, né? O oráculo, ele é como se fosse... Ele não prevê o futuro. Olha só o que eu vou falar para vocês. Aí já quebra tudo, né? Fala, como assim não prevê o futuro? Ele funciona assim. Imagina que você tem um binóculo. Você está com ele dentro do carro. Né? Tá. A gente está andando, indo viajar, e beleza, a gente está olhando ali. Aí eu pego o binóculo e olho, e aí eu vejo que tem
uns ladrões lá na frente. Um binóculo não, uma luneta. E eu vejo que tem uns ladrões lá na frente fazendo arrastão. É isso que o baralho faz. Ele olha lá na frente. E aí, se eu vejo que tem alguém fazendo arrastão, o que a gente faz agora? A gente decide. A gente pode desviar. Posso ficar, posso ir embora, posso... Exatamente. Então, ele é um binóculo, ele está olhando aonde a gente não consegue ver. E aí você decide o que você faz. Por isso que não tem essa, vamos prever o futuro estático. Não. Tem um livre-arbítrio para isso, né? Então vamos lá, já tirei aqui, vou virar as cartas. E essa ordem que você colocou as cartas e que então você vai virando também importa. Essa é uma técnica que se chama Peladan, é uma técnica que vem do tarô. Né? Inclusive o senhor lia tarô. O Wellington, me lembro de nós numa feira mística na escola, com 2 banquinhas de tarô. Eu ficava do lado direito e ele ficava do lado esquerdo numa tenda. Ele lia tarô também. Essa técnica, assim, aqui a gente tem posições definidas. Então aqui a gente tem os prós em relação à questão, né, essa esquerda aqui. Aqui a gente tem o que são as dificuldades, né, os contras da questão. Aqui a gente tem uma sequência, né, uma média dessas 2 cartas. Aqui a gente tem uma conclusão, certo? E aqui a gente tem um conselho. Ok. Já vem tudo. Já vem tudo. Então vamos lá. Vou dizer para vocês aqui que sim, tem muitos desafios. Olhando aqui as cartas por cima, né? Então tem vários desafios. Nunca dá para ser fácil, né? Para vocês superarem. Mas é a prática, né? A prática você vai conseguindo tendo um olhar aí, né? E vocês gostam de tarô, é isso? O Wellington eu sei que já se envolveu. E você, a namorada dele, a sua namorada ali. Mas eu não lembro mais nada, não lembro mais nada. Não tem significado. Não lembro o mais nada. O Wellington aprendeu rápido, né? Eu trouxe para ele ler o livro. Eu lembro do esgotamento que eu tive um dia, que os relógios, a experiência dos 3 relógios que parou. É verdade, olha só. Um dia eu conto essas. Olha só, então aqui o que a gente tem? No momento, assim, o que eu sinto é que vocês estão realmente tendo dificuldades operacionais, né, para conseguir fazer a coisa funcionar. Vejo que parece que não tem tanto apoio assim, né, de repente financeiro, apoio, né? Então vejo vocês um pouco isolados nessa questão de tentar fazer acontecer, de repente um pouco mais sozinhos do que vocês gostariam, certo? Certo. Qual o principal problema que eu vejo aqui? Assim, provavelmente tem a ver com dinheiro, né, para vocês fazerem a coisa acontecer. A chave no contra, ela fala de portas, tá numa posição contrária, portas que não são abertas. Então você ouve muito não, né? Aqui não pode, isso não pode, aqui não dá, né? Portas que vocês podem ter dificuldade de abrir por conta da falta de recursos ou por outros problemas. Né? Podem ser problemas de relação com as pessoas e tal. Então assim, a porta também simboliza um espaço físico. Né? Então assim, uma casa, uma sala que vocês vão alugar, então a porta é a chave, abrir uma porta que você entra no podcast, no estúdio. Então pode ser que agora vocês tenham dificuldade justamente nesse momento, né? De efetivar da maneira que vocês queriam, no espaço que vocês querem fazer. Pode ser que vocês já ouviram alguns nãos ou alguns impedimentos de alguns espaços que vocês queriam e não conseguiram, né? Enfim, e vocês estão trabalhando com o que vocês têm. Que está maravilhoso, aliás, né? Obrigado. Além da conta, eu queria ter esse espaço aqui. Então, o que eu vejo aqui? A pergunta é assim, se no final de 2024 vocês vão ter essa estrutura, vocês vão ter, certo? Mas para vocês terem, tem uma terceira, sim, tem uma terceira pessoa que vai entrar nesse podcast, um homem que vai ajudar vocês que está aqui, ó, certo? Tem uma pessoa que vem e ela agrega forças com vocês. Legal. Que no caso é um homem, certo? Poderia ser uma mulher, mas no caso é um homem que vai ajudar. Pode ser que seja na questão logística, pode ser que seja mais uma pessoa que vai estar aqui do lado, falando, enfim. Essa estrutura vem a partir de um homem. Só que, essa aqui é a questão. Agora vem o só, agora vem o só de todos. Vocês têm que tomar muito cuidado com as pessoas que trabalham com vocês e com os contatos que vocês fazem e toda a dinâmica do processo, do começo ao final. Porque vocês podem ter, assim, acabarem metendo os pés pelas mãos por confiarem em pessoas que não são tão confiáveis. E isso a carta da raposa que mostra, né? Mostra aqui? Mostra aqui, ó, raposinha. A carta da raposa que traz essa informação sobre... assim, poxa, eu gosto tanto de raposa. Tomar não, mas ela é boazinha. Mas na verdade a dica é que você seja a raposa. Não é a raposa que vai te trair. Você tem que ser a raposa. Então ser esperto com contratos, com o que foi combinado, com aluguel, com o dinheiro que vai pagar para fulano. Ficar esperto nisso, porque nesse caminho vocês podem ter esse tipo de problema. Vou comprar uma câmera, estava quebrada.
Sabe essas coisas? Não vi direito. Caramba, porque já aconteceu. Não. A gente tava falando de comprar câmeras usadas ontem. Então, pronto. Então é exatamente isso. É aqui que tá o problema. Então vocês têm que olhar tudo isso, porque nesse caminho até lá, né, a Lua fala, é o ambiente noturno, né, o ambiente do escuro, e a noite é o espaço do mistério, né? Eu não sei o que tem ali na frente, a não ser que eu tenha um farolete. Então a Lua está simbolizando aqui o caminho que vocês têm à frente de vocês, que não é um caminho tão iluminado. Tá. Então, por enquanto, daqui até 2024, vocês têm que, primeiro, se atentar com as questões operacionais, financeiras, se organizar bem, tomar cuidado para não entrar em furado, gastar com o que não deve. Isso, a gente fez demais. E com pessoas que podem ser, assim, que vocês têm que ser espertos. Aí, nesse caso, de comprar equipamentos, de gastar com contratos que tem entrelinhas que vocês não leram. E vai aparecer uma pessoa que vai ajudar muito vocês. É um homem, certo? Muito bom. É esse daqui, ó. Pode olhar a cara dele. Ô, cara, a gente tá... Ó, mostra aqui, pessoal. Tá vendo? É você, hein? Ó, é você, ó. Entra com um dinheirinho aí pra gente, hein? Se você é essa pessoa, fale com a gente. Aqui. Cara, que massa, bicho. Certo? Tem mais uma pergunta? Dá tempo aí. Dá. Uma. Cara... Agora que o pessoal da produção aí quer... Como é que tá aí? Ninguém? Todo mundo com medo ali? Vocês gostam de tarôs, oráculos? O pessoal tá com receio ali, né? Mais ou menos. Caraca. Mais alguma? Se não... Não. Vou até eu elaborar. Tá bom. Rogério... Muito bom. Eu só tenho a agradecer demais aí, cara, a presença. Valeu, mesmo. Cara. Obrigado mesmo, de verdade, cara. E não dá pra gente dizer pra você não voltar, né? Porque a gente falou de tanta coisa e parece que não falou de nada, né? Porque pincelamos dois, três. E quem quiser saber, entrar em contato com você, Sabedoria Cósmica, né, quiser te procurar, onde que vai? Então, a gente está na internet no Instagram, né, Instituto Sabedoria Cósmica, né, se você procurar lá no Instagram Instituto Sabedoria Cósmica, e se colocar Sabedoria Cósmica na internet, hoje em dia Google, a gente está bem ranqueado, vai acabar me achando. O meu nome é Rogério Temporim também, é uma maneira de procurar. E nós temos muitos cursos, né, enfim, mas não só isso, né? O que eu falo para as pessoas hoje, nós somos uma comunidade. Então os próprios alunos se ajudam. Né? A gente tem uma nova empresa, vamos dizer, hoje em dia, que é a Abrace. A Abrace, que é um serviço do Instituto, que é um serviço de reconhecimento de terapeutas. Então o terapeuta tem uma carteirinha, tem um respaldo também, né, para orientar em várias questões, né, tem divulgação, enfim. Então tem a Abrace e o Instituto Sabedoria Cósmica. E é isso. Se procurar Rogério Temporim na internet, vai me achar por aí já chega lá. Vamos deixar aí na descrição também os links, né, para todo mundo aí, para poder encontrar. E esse foi mais um Nem Fui Pra Aula. Rogério, brigadão. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Valeu.